guerras que a gente conhece e outras 81 guerras que não estão na grande mídia, mas estão acontecendo nesse momento. Na África, que no século XIX pegaram a África, dividiram em quadradinho, como se fosse um tabuleiro de jogo, e separando famílias e colocando inimigos, tribos inimigas, umas de frente para as outras, no mesmo território. A gente, de fato, vê em tantos outros lugares, sei lá, quem aperta o botão daquela bomba que matou mais de 220 meninas, até 9 aninhos, na escola, lá no Irã, né? Quem ganhou com isso? Só quem fabricou a bomba, não tem a dúvida, porque a humanidade perdeu. E a gente convive com esse dilema, inclusive dentro de nós. Mas como que o mal ainda existe, né? Mas é claro que a gente percebe mais o mal fora da gente, porque para olhar as nossas realidades a gente tem sempre presbiopia, ou seja, aquela incapacidade que a gente ganha com a idade, de ver pouco de perto e muito de longe, né? Ou pelo menos supor que a gente vê de longe. E a palavra de Deus, ela não vem responder essa pergunta, ela vem dar um tiro certeiro nela. Porque a primeira coisa é que quando nós falamos de mal, nós falamos de limitação. Porque a compreensão de doutrina que a gente tem desde Santo Agostinho, no século V, é que o mal é ausência de bem. E se eu tenho ausência de bem em algum momento, a mesma coisa que é ausente em mim, o nada que existe em mim, que o filósofo Agostinho, Santo Agostinho, chama de mal, também existe em quem atirou naquela escola de meninas, talvez sem intenção, mas não existe nada cirúrgico em guerra, mas atingiu lá e causou um prejuízo grande. A gente tem muitas vezes a mania, quando tem esse pensamento, por que Deus existe, se existe tanto de mal na terra, é justamente tirar a nossa responsabilidade sobre o mal e queremos construir o juízo antes da sua hora, ou seja, o juízo como julgamento, que a gente é chamado a julgar, não no sentido de condenar uma coisa boa e uma coisa ruim todos os dias. Então o Senhor, Ele revela uma facilidade na sua palavra. De novo Ele se mostra um péssimo agricultor. Então Ele é um péssimo agricultor, porque nós já sabemos que Ele é misericordioso e é um bom carpinteiro. Mas Ele permite que na sua eira, lá no seu sítio, seja plantado trigo. Mas alguém vem à noite, o inimigo vem à noite e planta uma erva daninha. E os seus empregados, possivelmente conhecendo mais da terra, eles dizem: olha, vamos arrancar. É mais certo arrancar agora do que muitas vezes sufocar o trigo lá adiante. Ele diz: não, nós temos o risco de perder o trigo agora, de perder muito trigo se nós arrancarmos agora, devido à fragilidade, enfim, a gente não quer aprofundar o contexto. E eles voltam dizendo: então, no momento da colheita, como ele disse, vai se separar o joio do trigo. Essa é a grande resposta para o dilema do mal que a gente existe no mundo. Deus, para acabar com todo o mal, precisaria acabar com todos aqueles que são portadores do mal. Olha, se você não tem uma bomba atômica ou um míssil balístico de 25 milhões de dólares para aniquilar aquelas pessoas que você não gosta, você tem um celular. E lá no WhatsApp, o teu poder é um pouquinho mais reduzido, mas certamente você já bloqueou alguém no celular, porque aquela pessoa te incomodava, porque aquela pessoa, enfim, você não conseguia conviver com ela. Não é diferente, porque muitas vezes a gente acorda de manhãzinha, de fato, e já vai para o trabalho, e encontra no trabalho inúmeros dilemas, pessoas que de fato não gostam da gente, e estão doidinhos para passar a rasteira na gente. E às vezes a gente também está de pé armado para passar a rasteira em alguém. Isso é a realidade de cada um de nós. Agora, se eu
justifico a necessidade, ou se eu me autorizo a passar a rasteira em alguém, quem tem uma bomba balística de 25 milhões de dólares, é uma só das milhares que são jogadas, também justificaria apertar aquele botão para dizimar a raça que está do lado, para aniquilar aquele que está do lado que pensa diferente de mim. Não é à toa que a gente está vivendo, não só aqui, mas no mundo inteiro, uma divisão ideológica muito grande, em que a gente deixou o diálogo e parte para o ataque, especialmente quando a gente escolhe o bandido predileto e diz: não, esse é bandido, mas é melhor do que o outro, sem dúvida. São essas realidades que a gente vai construindo, que nos iguala, não em poder, mas em sentimento, a todos aqueles que vão lá e apertam o botão e autorizam dizimar raças inteiras. E é aqui que está. Se Deus ouvisse a prece, a nossa prece, e aniquilasse o mal no mundo, quem daqui continuaria a existir? Quem de nós sobraria? Já que o mal coabita. E é nessa dinâmica justamente que o Evangelho apresenta uma plantação com a sua erva daninha. E nós sabemos a força das ervas daninhas. Nós sabemos a força das ervas daninhas. Às vezes, quando racha o concreto lá em casa, ela encontra um fio de luz, ela encontra energia, ela encontra espaço e ela cresce. Quantos nós vemos na calçada lá, toda um rachadinho já faz justamente a vida daquela bichinha lá subir. E aqui também está um segredo muito importante, que indiretamente é revelado para cada um de nós. Se o trigo é o bem, e nós não podemos de maneira nenhuma perder o bem, se ele é mais forte, sem dúvida, que a erva daninha, quanto mais bem tiver plantado, menos mal terá, menos espaço para o mal, menos luz para o mal crescer terá na plantação da nossa existência. E é aqui justamente que nós embatemos em coisas práticas, como eu acabei de falar para vocês. Eu não acho ruim isso acontecer lá do outro lado do mundo, mas se eu tivesse esse botão, se eu tivesse esse poder, será que eu também não me empoderaria suficientemente para querer aniquilar o meu inimigo? Não é à toa que a gente lê o Salmo 91 todos os dias, e tantos outros salmos que falam assim: pisa no meu inimigo, destrói o meu inimigo, esquecendo que o rabo do meu inimigo mora dentro de mim, senão a cabeça e os pés. Por isso que quando nós estamos diante do Evangelho, ele é provocativo numa transformação, mas não é uma transformação assim: eu era um bêbado e agora não sou mais. Não é só isso não, a gente só vê isso. Eu era um drogado, agora não sou mais. Eu era injusto e agora não sou mais. Eu era fofoqueiro desgraçado e agora não sou mais. Eu dizia: com esse eu não trabalho, porque ele é joio. Com aquele eu não dou as mãos, porque ele é joio. E agora eu não faço mais isso, já que Deus mandou até que eu ame o inimigo. Por que tantos de nós para nessa visão demasiadamente hipócrita da própria vida sobre si mesmo? E estamos todos os dias fazendo o que o Trump faz, o que o Hitler fez, quando fazemos asepsia de um irmão. Ou seja, queremos estar limpo, não quero ver a raça, ainda a gente fala isso, não quero ver a raça dele, porque ele é joio. Parabéns, trigo, mas eu garanto que você não é trigo, e na verdade me parece que essa é uma atitude de joio também. Mas é interessante que o Senhor, na primeira leitura, ele vai dizer assim: a sabedoria dele limita o poder dele. E aí a gente canta aquela música dos anos 90, que eles ressuscitaram agora: o que eu vou fazer com essa tal liberdade?
Porque se não houvesse liberdade, nós somos comandados pela inteligência celeste, é claro que nós não pecaríamos. Mas Deus desafiou a si mesmo quando nos deu liberdade. Ele não nos desafiou, Ele desafiou a si mesmo, que era justamente dando liberdade a uma criatura, dando as condições que a gente tem de imaginar as coisas, de criar as coisas, dando-nos liberdade para isso, para que de fato nós pudéssemos amá-lo, não só e simplesmente porque conhecemos a sua grandeza, mas porque nós escolhemos que Ele seja o nosso Deus. É por isso que tem trocentas religiões na terra, é por isso que a fé é algo absolutamente estrito no sentido da ortodoxia, mas a gente vive ao nosso modo, porque é para viver o correto que o Senhor nos chamou, mas nos chamou. Eu nunca vi Deus pondo a faca aqui atrás do seio, dizendo assim, ó, você vai à missa ou você não vai. Eu nunca vi Deus dizendo assim, pondo a faca aqui e dizendo, olha, ou você ama o seu inimigo, ou você é parecido com aqueles que fazem a guerra. Não, porque Ele nos deu liberdade, justamente para que a gente pudesse ter essa consciência e crescer nessa consciência. E aí a segunda leitura vai falar de uma coisa muito interessante. Mesmo sabendo isso, a gente não vive corretamente. A gente é aquele que diz, eu quero acabar com a raça do joio. E Jesus fala, não é agora. Eu não vou trabalhar com esse irmão, porque ele é um pecador. E Jesus diz, olha, e a gente tem atitude infantis, e não percebe o tanto que se coloca diante de Deus quando essa atitude sai das nossas vidas, visto que o Senhor deixa muito claro que é para amar o inimigo, que amar o amigo todo mundo faz, que para nós o desafio é outro. Repito, agora é desafio. Então nós estamos sempre sendo colocados diante de coisas que a gente sabe, mas não consegue viver. E aí a segunda leitura vem dizer o seguinte, ó, vocês rezam, beleza, mas você muitas vezes pede abobrinha e precisa de quiabo. Você pede proteína e na verdade está precisando de carboidrato, ou o contrário, você pede um doce e está precisando de proteína. A segunda leitura vai dizer que o Espírito reza em nós, pedindo que a gente não sabe pedir, ou não levando para cima aquilo que pode nos atrapalhar. E por isso é tão importante rezar. Rezar não é um ato de consciência para Deus saber que de fato Ele existe. Ele não precisa da tua reza, nem da minha. Nós somos uma poeira, gente, desse universo, pelo amor de Deus, não é? São 30 quaqualhões de galáxias. Eu sou uma poeirinha, e como você também desse universo, mas tem consciência de tudo isso. Para que serve a oração? Para que a gente se disponibiliza a rezar? Para que o Espírito reze em nós. Até nisso Deus ajuda, Ele dá cola. O Espírito Santo não é paracletose, é aquele que está do lado, para dar cola até daquilo que a gente precisa pedir para nós mesmos. E não é à toa que Ele fala que quando a gente pede, dois ou mais pedem, a coisa acontece. Mas não é que pedem o que querem, é que o Espírito faz a gente pedir. Na semana passada eu disse, pega uma hora, dá 10% da tua hora para Jesus, para ouvir a palavra de Deus. E agora eu pediria, completa com mais 4 minutos uma oração silenciosa, pedindo ao Espírito Santo. Não precisa orar em línguas, como a renovação ora, não precisa fazer nada, não precisa dizer nada. Esteja diante do Santíssimo, num lugar calmo, 4, 5 minutos em silêncio, pedindo que o Espírito ore em você pelas tuas necessidades verdadeiras, não pelas tuas carências, ou não por aquilo que você deseja. Eu repito a vocês que eu estou diante, ultimamente, de alguns dilemas. Está aí de pessoas, né? Essa semana me apareceu também outra pessoa
né, lá com mais de 90 anos, sem prognóstico nenhum e tendo fé que vai ser curada. E a gente dizendo para a pessoa: por que você não prepara o último capítulo da tua vida? Por vezes a gente vai visitar doentes em que eles estão num estado absolutamente deplorável, em que a morte seria o melhor dos presentes para ele, e a família ainda fica pedindo cura, sendo que a maior cura que nós precisamos ter é justamente a alma. Não pensem vocês que se Adão e Eva não tivessem pecado, eles não morreriam também. Aquilo não está falando de morte biológica. Eles morreram quando foram expulsos do paraíso e geraram morte nos seus primeiros filhos. Só 7 depois foi dar continuidade. A morte não é a morte que nós entendemos, porque para nós a morte é a certeza que nós vamos estar no céu. A morte para nós é tristeza, sim, porque a gente tem saudade das pessoas. Mas para a morte é para nós um prêmio. Tanto que se aqui alguém de nós fosse totalmente aí no terreno do seu coração, pigo, não daria mais aqui não. Se você está aqui é porque está cheio de joio. E Deus não quer te destruir. Essa é a verdade. Ele poupa o seu poder, Ele segura a sua mão com sabedoria, porque, como a gente aprendeu no início, Ele confia e Ele tem esperança que nós possamos mudar. Então, sem uma visão moralista, porque isso atrapalha tudo, aquela moralista, o que é? Isso é aquilo outro, né? Essa é a visão que fecha. Vamos ter sobre nós um olhar espiritual, esse olhar de Deus. E se você já começou a dar aqueles 6 minutinhos por dia para ouvir a palavra de Deus, dê mais 4 ou 5 para que o Espírito reze em você. Para que, se você estiver pedindo abobrinha e o Espírito achar que você precisa de quiabo, que venha quiabo sobre a sua mesa, que Ele reze em você. E é isso a oração. E essa é uma definição da igreja muito antiga, que o próprio Papa nos falou, saudoso Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, que ele diz assim: a oração é quando Deus respira em nós. Olha que interessante. Deus nem tem nariz, né? Poderia os mais chatos e mais céticos pensar. Mas, ou seja, a oração não é para que Deus apenas fique sabendo das minhas necessidades, mas é para que eu tome consciência do que verdadeiramente eu preciso. E aí sim, Deus respira em nós. E você sabe que isso é bonito, porque toda vez que a gente respira, a gente inspira e expira. E a expiração de Deus, o sopro de Deus, desde o Gênesis para nós é o que? É vida. Por isso que muitas vezes a gente vê aquelas frases de camiseta de encontro de igreja: oração é vida, oração é salvação, orar costuma fazer bem. Faz mesmo, porque no mesmo lugar que Deus inspira, Ele expira o seu Espírito Santo que fala em nós. Talvez a gente passe uma vida querendo abobrinha, e graças a Deus o Espírito vai pedir o que a gente precisa. Talvez seja um quiabinho, 2 ovinhos, um arroz e um feijãozinho branquinho na segunda-feira. Talvez seja melhor, não é, do que o churrasco do fim de semana, porque é daquilo que a gente precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos juntos, amados, professar a nossa fé.